Neuropercepção e seu impacto na saúde mental dos colaboradores nas empresas. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Abril de 2026. Você já parou para pensar que o cérebro dos seus colaboradores processa o ambiente de trabalho de forma muito mais profunda do que simples percepção consciente? A neuropercepção, esse processo neural subconsciente de avaliação de segurança ou ameaça no ambiente organizacional, está diretamente ligada à saúde mental, ao engajamento e à produtividade de toda a sua equipe. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, revelando como a maneira como o cérebro dos colaboradores interpreta sinais de liderança, cultura organizacional e dinâmicas interpessoais pode ser o diferencial entre uma equipe resiliente e produtiva e uma equipe em colapso emocional. As empresas que compreendem e aplicam os princípios da neuropercepção na gestão de pessoas obtêm resultados mensuráveis: redução de absenteísmo, diminuição de turnover, aumento da criatividade e fortalecimento da cultura organizacional. Se você é gestor, diretor de recursos humanos ou tomador de decisão em empresas públicas ou privadas, este artigo oferece insights práticos e embasados cientificamente para transformar a saúde mental da sua organização em vantagem competitiva sustentável. A aplicação desses conhecimentos em treinamentos, palestras e programas de bem-estar corporativo pode ser o próximo passo estratégico que sua empresa precisa para prosperar no cenário atual. Resumo. O presente artigo investiga o fenômeno da neuropercepção e suas implicações para a saúde mental dos colaboradores no contexto organizacional contemporâneo. A neuropercepção, conceito originado da teoria polivagal proposta por Stephen Porges, refere-se ao processo neural subconsciente pelo qual o sistema nervoso autônomo avalia continuamente o ambiente em busca de sinais de segurança ou ameaça, independentemente da consciência cognitiva do indivíduo. No ambiente de trabalho, essa avaliação neurofisiológica determina se o colaborador permanece em estado de engajamento social e criatividade ou se migra para estados de defesa, mobilização ou colapso, com consequências diretas para seu bem-estar psicológico e desempenho profissional. O estudo adota abordagem teóricos-exploratória, fundamentada em extensa revisão bibliográfica de fontes indexadas em bases científicas internacionais, incluindo PubMed, Cielo, Springer e Google Scholar, contemplando publicações dos últimos 10 anos em conjunto com referências clássicas que consolidaram os fundamentos teóricos da área. Os principais achados indicam que a percepção subconsciente de insegurança psicológica no trabalho ativa respostas neurofisiológicas de estresse crônico, contribuindo para o desenvolvimento da síndrome de burnout, transtornos de ansiedade e depressão, além de comprometer funções cognitivas executivas essenciais para a tomada de decisão e a resolução de problemas. Reciprocamente, ambientes organizacionais que promovem neuropercepção de segurança, por meio de liderança empática, comunicação transparente, autonomia profissional e programas de intervenção baseados em neurofeedback e mindfulness, demonstram redução significativa nos indicadores de estresse ocupacional e melhora substancial na resiliência emocional dos colaboradores. A análise crítica conduzida no presente estudo evidencia que a compreensão neurocientífica dos processos perceptivos subconscientes no ambiente de trabalho oferece subsídios inéditos para o desenvolvimento de políticas de saúde mental organizacional mais eficazes e humanizadas, transcendendo abordagens meramente administrativas ou psicológicas superficiais. Conclui-se que a neuropercepção constitui variável determinante para a saúde mental corporativa e que sua consideração estratégica nas práticas de gestão de pessoas representa avanço indispensável para organizações que buscam sustentabilidade humana e econômica no século XXI. Palavras-chave: neuropercepção, saúde mental ocupacional, burnout, segurança psicológica, neurofeedback, resiliência organizacional. Bem-estar no trabalho. Introdução. O ambiente de trabalho contemporâneo configura-se como espaço de intensa demanda cognitiva, emocional e social, no qual os colaboradores são continuamente expostos a estímulos que exigem processamento neural rápido e adaptativo.
Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde estima que aproximadamente 15% dos adultos em idade ativa apresentam algum transtorno mental em determinado momento, com a depressão e a ansiedade representando custos anuais de aproximadamente US$ 1 trilhão para a economia global, predominantemente em razão da perda de produtividade. A pandemia de Covid-19 exacerbou essa realidade, com aumento de 25% nos casos de depressão e ansiedade nos primeiros anos da década de 2020, revelando fragilidades críticas nos sistemas de suporte à saúde mental no ambiente organizacional. Dados mais recentes indicam que 2/3 dos colaboradores norte-americanos relataram alguma forma de burnout no último ano, enquanto a produtividade reduzida em decorrência de problemas de saúde mental drenou US$ 438 bilhões globalmente em 2024. Esses números alarmantes posicionam a saúde mental no trabalho como imperativo de saúde pública e estratégia de negócio, exigindo das organizações abordagens inovadoras que transcendam iniciativas pontuais de bem-estar. Nesse cenário, emerge com força crescente o conceito de neuropercepção, termo cunhado por Stephen Porges a partir da teoria polivagal, que descreve o processo pelo qual o sistema nervoso autônomo avalia subconscientemente o ambiente em busca de sinais de segurança ou perigo. Diferentemente da percepção consciente, que envolve processamento cortical deliberado, a neuropercepção opera em níveis subcorticais, determinando respostas fisiológicas, afetivas e comportamentais antes mesmo que o indivíduo tenha consciência cognitiva do estímulo avaliado. No contexto organizacional, isso significa que a cultura corporativa, os estilos de liderança, as dinâmicas de comunicação e até mesmo a arquitetura física do ambiente de trabalho são processados neuralmente de forma contínua, moldando o estado fisiológico do colaborador e, consequentemente, sua capacidade de engajamento, criatividade e resiliência. A relevância desse fenômeno para a saúde mental organizacional torna-se evidente quando se considera que a neuropercepção de insegurança ativa vias neurofisiológicas de estresse crônico, contribuindo para o desenvolvimento de burnout, transtornos de ansiedade e depressão, além de comprometer funções executivas essenciais para o desempenho profissional. O problema de pesquisa que fundamenta o presente estudo pode ser assim formulado: de que maneira a neuropercepção dos colaboradores em relação ao ambiente organizacional impacta sua saúde mental e quais intervenções baseadas em evidências podem modificar positivamente essa relação? Para respondê-lo, o estudo delineia como objetivo geral analisar criticamente as relações entre neuropercepção e saúde mental dos colaboradores no contexto organizacional, identificando mecanismos neurais, fatores moderadores e intervenções baseadas em evidências. Os objetivos específicos compreendem: caracterizar o conceito de neuropercepção e sua fundamentação na teoria polivagal, examinar as vias neurofisiológicas pelas quais a neuropercepção de ameaça no ambiente de trabalho afeta a saúde mental, investigar o papel da segurança psicológica organizacional como moderador da relação entre neuropercepção e bem-estar, analisar evidências científicas sobre intervenções baseadas em neurofeedback e mindfulness no contexto ocupacional, e propor recomendações práticas para gestores e profissionais de recursos humanos fundamentadas nos achados da literatura. A justificativa teórica do estudo repousa na constatação de que, embora a literatura sobre saúde mental no trabalho seja vasta, persiste lacuna significativa quanto à integração de conhecimentos neurocientíficos sobre processos perceptivos subconscientes nas práticas de gestão de pessoas. A maioria das intervenções organizacionais direcionadas à saúde mental permanece focada em fatores conscientes e cognitivos, negligenciando os processos neurofisiológicos subjacentes que determinam, em grande medida, a resposta do organismo ao estresse ocupacional. A justificativa prática decorre da urgência enfrentada por organizações públicas e privadas em desenvolver estratégias eficazes de promoção da saúde mental que gerem retorno mensurável em termos de produtividade, retenção de talentos e sustentabilidade organizacional. Compreender a neuropercepção como variável determinante da saúde mental corporativa oferece subsídios inéditos para o desenvolvimento de ambientes de trabalho que promovam genuinamente o bem-estar psicológico dos colaboradores. Desenvolvimento.
A compreensão da neuropercepção como fenômeno central para a saúde mental organizacional exige aprofundamento em seus fundamentos teóricos, mecanismos neurofisiológicos e implicações práticas para o ambiente de trabalho. O conceito foi desenvolvido por Stephen Porges a partir da teoria polivagal, que revolucionou a compreensão do sistema nervoso autônomo ao propor que este não opera apenas através da clássica dicotomia entre os sistemas simpático e parasimpático, mas compreende três circuitos neurofisiológicos distintos de resposta ao ambiente. O primeiro circuito, mais primitivo e imobilizante, corresponde à via mielinizada do nervo vago dorsal, associada a respostas de colapso e desconexão quando a ameaça percebida é inescapável. O segundo circuito, de mobilização e defesa, está ligado ao sistema nervoso simpático, responsável pelas respostas de luta ou fuga. O terceiro circuito, mais recente em termos evolutivos e socialmente adaptativo, corresponde à via mielinizada do nervo vago ventral, associada ao complexo de engajamento social, que promove estados de calma, conectividade interpessoal e capacidade de comunicação expressiva. A neuropercepção opera como mecanismo de detecção neural que avalia continuamente, em níveis subcorticais, se o ambiente é seguro, ameaçador ou letal, ativando o circuito neurofisiológico mais apropriado para a situação percebida. No contexto organizacional, a neuropercepção assume dimensão particularmente relevante porque o ambiente de trabalho contemporâneo é repleto de estímulos ambíguos que podem ser interpretados pelo sistema nervoso autônomo como ameaçadores. A hierarquia rígida, a comunicação autoritária, a falta de transparência nas decisões, a incerteza sobre a estabilidade do emprego, a cultura de cobrança excessiva e a ausência de reconhecimento constituem sinais ambientais que o sistema nervoso processa como indicadores de insegurança, ativando vias de defesa ou mobilização. Quando essa ativação é crônica, o colaborador permanece em estado de alerta fisiológico elevado, com consequências diretas para a saúde mental. A Organização Mundial da Saúde, em sua classificação internacional de doenças na 11ª revisão, reconhece o burnout como fenômeno ocupacional resultante de estresse crônico no trabalho que não foi gerenciado com sucesso, caracterizado por esgotamento energético, distanciamento mental do emprego e redução da eficácia profissional. Embora o burnout não seja classificado como condição médica, sua inclusão na CID-11 sinaliza a gravidade do problema e a necessidade de abordagens preventivas baseadas em evidências. A relação entre neuropercepção e burnout pode ser compreendida considerando que a percepção subconsciente de ameaça no ambiente de trabalho mantém o sistema nervoso simpático em estado de hiperativação crônica ou, em casos mais graves, leva à ativação da via de imobilização do vago dorsal. No primeiro cenário, o colaborador experimenta estado de hipervigilância, irritabilidade, dificuldade de concentração e exaustão física progressiva. No segundo cenário, observa-se desconexão emocional, cinismo, apatia e sentimento de impotência. Ambos os padrões comprometem severamente a saúde mental e o desempenho profissional. Estudos demonstram que indivíduos em estágios clínicos de burnout apresentam déficits cognitivos significativos, especialmente em funções executivas como memória de trabalho, tomada de decisão e flexibilidade cognitiva, embora algumas pesquisas indiquem que esses déficits são mais pronunciados em fases avançadas da síndrome, sugerindo a existência de padrões cognitivos distintos conforme a progressão do burnout. A inconsistência entre estudos pode ser atribuída a diferenças individuais nas funções executivas de base, que podem proteger o colaborador dos efeitos negativos do estresse agudo, mas não do estresse crônico incontrolável. A segurança psicológica no ambiente de trabalho emerge como fator moderador crítico da relação entre neuropercepção e saúde mental. Conceituada por M. Edmondson como crença compartilhada de que o ambiente de trabalho é seguro para assumir riscos interpessoais, a segurança psicológica organizacional influencia diretamente a neuropercepção dos colaboradores. Quando a cultura organizacional promove confiança, respeito, abertura para o erro e suporte mútuo, o sistema nervoso autônomo processa esses sinais como indicadores de segurança, favorecendo a ativação do vago ventral e o engajamento social.
Reciprocamente, ambientes caracterizados por competição desleal, punição ao erro, comunicação unidirecional e assédio moral ativam vias de defesa, predispondo os colaboradores a transtornos de saúde mental. Recentemente, Morton e colaboradores desenvolveram a escala de neuropercepção de segurança psicológica, primeiro instrumento psicométrico fundamentado na teoria polivagal destinado a medir a segurança psicológica individual a partir de respostas neurofisiológicas. Essa escala destaca a interação entre segurança psicológica e sistema nervoso autônomo, oferecendo insights sobre como os indivíduos sentem segurança ou ameaça em seus ambientes, complementando a robusta literatura sobre segurança psicológica em nível de equipes e organizações. A neurociência organizacional, campo emergente que integra métodos e conhecimentos das neurociências ao estudo do comportamento organizacional, oferece ferramentas valiosas para investigar os mecanismos neurais subjacentes à neuropercepção no trabalho. Pesquisas utilizando neuroimagem funcional e eletroencefalografia têm demonstrado que a exposição crônica ao estresse ocupacional modifica a atividade e a conectividade de regiões cerebrais envolvidas no processamento emocional e na regulação do estresse, como a amígdala, o córtex pré-frontal e o hipocampo. A amígdala, núcleo subcortical central para a detecção de ameaças e a geração de respostas de medo, apresenta hiperatividade em indivíduos expostos a estresse crônico no trabalho, enquanto o córtex pré-frontal, responsável pela regulação executiva e pela modulação das respostas emocionais, mostra redução de atividade e conectividade. Esse desequilíbrio neurofuncional entre sistemas de geração e regulação emocional explica, em parte, a dificuldade de colaboradores estressados em recuperar-se emocionalmente após eventos adversos no trabalho, bem como sua maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade e depressão. Estudos de neuroimagem também revelam que práticas de mindfulness reduzem a ativação da amígdala e fortalecem a conectividade funcional do córtex pré-frontal, sugerindo mecanismos neurais pelos quais essas intervenções promovem resiliência ao estresse. A neuroplasticidade, capacidade do sistema nervoso de se modificar estrutural e funcionalmente em resposta a experiências, constitui princípio fundamental para a compreensão de como intervenções no ambiente de trabalho podem modificar a neuropercepção e a saúde mental dos colaboradores. Diferentemente da visão tradicional de que o cérebro adulto é estático, pesquisas contemporâneas demonstram que experiências repetidas, incluindo as vivenciadas no contexto organizacional, induzem mudanças sinápticas e estruturais que remodelam circuitos neurais envolvidos no processamento do estresse. Intervenções baseadas em práticas respiratórias, mindfulness e neurofeedback têm demonstrado capacidade de induzir neuroplasticidade adaptativa, fortalecendo circuitos de regulação emocional e reduzindo a reatividade ao estresse. Relatórios da Organização Mundial da Saúde indicam que programas de construção de resiliência em escolas aumentaram mais de 40% nos últimos anos, enquanto a adoção em ambientes de trabalho cresceu 35%, evidenciando o reconhecimento crescente do potencial dessas intervenções. O Banco Mundial destaca que países que investem em intervenções cognitivas e comportamentais de baixo custo relatam melhoria de produtividade e redução de absenteísmo de até 20%. As intervenções baseadas em biofeedback e neurofeedback representam fronteira promissora na promoção da saúde mental organizacional, pois oferecem ao colaborador feedback em tempo real sobre seus parâmetros fisiológicos, possibilitando o desenvolvimento de habilidades de autorregulação. Uma revisão sistemática recente identificou 9 estudos que implementaram intervenções baseadas em biofeedback em ambientes ocupacionais reais, utilizando métodos variados que incluem biofeedback tradicional, aplicativos móveis, técnicas de mindfulness, realidade virtual e monitoramento de fluxo sanguíneo cerebral. A maioria dos estudos focou em técnicas respiratórias para regular respostas fisiológicas, como a variabilidade da frequência cardíaca e a arritmia sinusal respiratória, demonstrando reduções no estresse, ansiedade e sintomas depressivos. Intervenções direcionadas por aplicativos móveis mostraram-se particularmente promissoras para melhorar a resiliência e facilitar a recuperação após o estresse, com 89% dos estudos incluídos relatando resultados positivos.
A flexibilidade e acessibilidade das intervenções mediadas por aplicativos destacam-se como vantagens significativas, pois podem ser realizadas fora do horário de trabalho, em momentos de menor estresse, favorecendo maior adesão dos participantes. O neurofeedback, modalidade específica de biofeedback que utiliza eletroencefalografia para monitorar a atividade elétrica cerebral em tempo real, tem sido investigado como ferramenta para melhorar a função cognitiva e reduzir o estresse no ambiente de trabalho. Um estudo randomizado controlado conduzido com 92 colaboradores de tempo integral comparou o treinamento de mindfulness assistido por neurofeedback via aplicativo móvel, treinamento de mindfulness convencional via aplicativo e grupo controle com materiais de autoajuda. Os resultados indicaram que todos os grupos apresentaram redução no estresse percebido após a intervenção, mas o grupo de neurofeedback assistido por mindfulness demonstrou aumento significativamente maior na resiliência, com manutenção dos ganhos no acompanhamento de 4 semanas, enquanto o grupo de mindfulness sem neurofeedback não manteve os ganhos no follow-up. Esses achados sugerem que o neurofeedback potencializa os efeitos do mindfulness ao fornecer feedback neural em tempo real, acelerando o desenvolvimento de habilidades de autorregulação e consolidando as mudanças neuroplásticas induzidas pela prática. A integração de realidade virtual ao neurofeedback representa avanço tecnológico significativo, pois a imersão em ambientes virtuais aumenta a motivação, o engajamento e a adesão dos participantes ao treinamento. Uma revisão sistemática sobre a eficácia do neurofeedback baseado em realidade virtual para alívio de sintomas relacionados à saúde identificou 24 ensaios clínicos, concluindo que essa abordagem combinada é considerada provavelmente eficaz para a atenção e possivelmente eficaz para emoções, humor, dor, relaxamento, impulsividade, memória, autoestima, criatividade, empatia, meditação e cansaço. No contexto organizacional, a aplicação de realidade virtual imersiva para ensinar técnicas de relaxamento e respiração demonstrou redução significativa da ansiedade com grande tamanho de efeito, sugerindo potencial para uso em programas de bem-estar corporativo. A capacidade de simular ambientes de trabalho estressantes em realidade virtual, enquanto o colaborador pratica técnicas de autorregulação com feedback neural em tempo real, oferece oportunidade única para a generalização das habilidades adquiridas para situações reais. As intervenções respiratórias baseadas em biofeedback merecem destaque especial por sua simplicidade, baixo custo e robustez de evidências. A respiração lenta e diafragmática, especialmente quando sincronizada com a arritmia sinusal respiratória, induz mudanças autonômicas que aumentam a variabilidade da frequência cardíaca e promovem ativação do sistema parasimpático. Estudos de ressonância magnética funcional demonstram que a respiração lenta aumenta a atividade em estruturas corticais, como os córtices pré-frontal, motor e parietal, e em estruturas subcorticais, como o tálamo, o hipotálamo e a substância cinzenta periaquedutal, regiões envolvidas na regulação do estresse e na modulação da dor. A prática regular de técnicas respiratórias otimizadas por biofeedback demonstrou reduzir a frequência cardíaca de repouso, diminuir níveis de ansiedade, melhorar a percepção de saúde, aumentar a energia, reduzir a fadiga e melhorar o funcionamento social, além de diminuir a pressão arterial sistólica e o nível de condutância da pele, indicadores fisiológicos de ativação do estresse. Em um estudo com trabalhadores de escritório, a intervenção baseada em dispositivo vestível que fornecia feedback respiratório em tempo real resultou em 15,8% menos instâncias negativas de estresse, 13% menos sintomas angustiantes e 28,2% menos dias de ansiedade ou estresse comparados ao grupo controle. A comparação entre técnicas de respiração e mindfulness no contexto ocupacional não revelou diferenças significativas em termos de impacto sobre parâmetros psicológicos e fisiológicos relacionados ao estresse, como percepção de estresse, coping, parâmetros de variabilidade da frequência cardíaca e níveis de cortisol. Essa constatação apresenta oportunidade valiosa para ampliar o espectro de intervenções disponíveis e eficazes no ambiente de trabalho para a mitigação do estresse.
No entanto, intervenções direcionadas por aplicativos mostraram maior variabilidade da frequência cardíaca na recuperação comparadas aos grupos de mindfulness e controle, sugerindo vantagens específicas dessa modalidade de entrega. A ausência de diferenças significativas entre respiração e mindfulness não implica equivalência absoluta, mas sim que ambas as abordagens atuam por mecanismos neurofisiológicos complementares que convergem para a promoção da regulação autonômica e da resiliência emocional. O papel da liderança na modulação da neuropercepção dos colaboradores é particularmente relevante e frequentemente subestimado. Líderes que demonstram empatia, comunicam de forma transparente, oferecem autonomia e reconhecimento, e respondem de maneira construtiva ao estresse dos membros da equipe promovem neuropercepção de segurança, favorecendo o engajamento social e a criatividade. Reciprocamente, líderes autoritários, imprevisíveis ou negligentes ativam vias de defesa nos colaboradores, predispondo-os a estresse crônico e comprometimento da saúde mental. As diretrizes da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho sobre Saúde Mental no Trabalho, publicadas em 2022, representam mudança significativa ao recomendar, pela primeira vez, que gestores sejam treinados para promover ambientes positivos, prevenir o estresse e responder de forma construtiva a colaboradores em sofrimento. Essas diretrizes também solicitam acomodações que permitam aos empregados com condições de saúde mental permanecerem no trabalho ou retornarem com dignidade e suporte, reconhecendo que o local de trabalho não está isolado de questões sociais mais amplas, como discriminação, desigualdade e estigma em torno da saúde mental. A neurociência da segurança, campo emergente que integra neurociência e ciências da segurança, oferece perspectiva adicional sobre como a neuropercepção opera em contextos organizacionais. Esse campo investiga os mecanismos neurais por trás do comportamento humano relacionado à segurança, examinando como fatores individuais, como preferência por risco, psicologia da personalidade e estado emocional, interagem com fatores ambientais, como cultura organizacional, pressão temporal e condições de trabalho, para influenciar a percepção de segurança e a tomada de decisão. Em nível individual, a neurociência da segurança estuda a relação entre psicologia e comportamento e seus mecanismos neurais correspondentes. Em nível grupal, investiga os mecanismos de interação entre indivíduos e os processos microscópicos de estados psicológicos e sua influência mútua. Em nível organizacional, examina as interrelações entre grupos dentro das organizações e o impacto de fatores organizacionais na psicologia e no comportamento individual. Essa abordagem multinível é especialmente relevante para compreender como a neuropercepção de segurança ou ameaça se propaga em redes sociais organizacionais, afetando a saúde mental coletiva. A literatura sobre bem-estar do colaborador, embora fragmentada, converge para a importância de abordagens integradas que considerem antecedentes, mediadores, moderadores e resultados em múltiplos níveis. Uma revisão sistemática recente que sintetizou 102 artigos revisados por pares desenvolveu um modelo conceitual integrado que mapeia os fatores que moldam a relação entre bem-estar do colaborador e resultados organizacionais. O estudo revelou que o bem-estar do colaborador desempenha papel crítico na condução de resultados organizacionais-chave, como produtividade, satisfação no trabalho e retenção, mas que a pesquisa existente carece de compreensão holística de seus antecedentes, mediadores, moderadores e resultados. A análise identificou lacunas significativas na literatura, incluindo a necessidade de maior clareza conceitual, desenvolvimento de escalas de mensuração mais robustas, aplicação de frameworks teóricos mais integrados e diversificação das abordagens metodológicas. Essas constatações reforçam a necessidade de pesquisas futuras que incorporem a neuropercepção como variável explanatória do bem-estar organizacional, conectando processos neurofisiológicos individuais com dinâmicas grupais e organizacionais. A resiliência, conceituada como capacidade de adaptação e recuperação diante de adversidades, emerge como resultado desejável das intervenções que modificam positivamente a neuropercepção no ambiente de trabalho.
Pesquisas recentes redefinem a resiliência como traço biológico dinâmico com efeitos intergeracionais de longo alcance, forçando o campo a repensar como a resiliência é mensurada. Biomarcadores, indicadores comportamentais e modelagem computacional fornecem insights críticos sobre circuitos cerebrais relacionados à resiliência, auxiliando no teste rápido de novas hipóteses e na definição de marcadores preditivos. Intervenções que utilizam antagonistas de receptores de N-metil-D-aspartato, como a cetamina, e o uso de lítio não apenas fornecem alívio sintomático agudo, mas também parecem aumentar a plasticidade sináptica e fortalecer a resiliência de longo prazo por meio de vias moleculares. No contexto organizacional, embora o uso de medicação não seja a abordagem primária, esses achados sugerem que intervenções que promovem plasticidade neural, como o neurofeedback e o mindfulness, atuam por mecanismos biológicos similares de fortalecimento da resiliência. A relação entre neuropercepção e funções cognitivas executivas no trabalho merece consideração aprofundada. O córtex pré-frontal, região cerebral central para funções executivas como planejamento, tomada de decisão, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, é particularmente vulnerável aos efeitos do estresse crônico. Quando a neuropercepção de ameaça mantém o sistema nervoso simpático hiperativado, o córtex pré-frontal experimenta redução de atividade e conectividade, comprometendo a capacidade do colaborador de realizar tarefas complexas, gerenciar conflitos, inovar e manter o foco. Estudos com profissionais da saúde expostos à violência no trabalho demonstraram que o treinamento de biofeedback, incluindo relaxamento muscular, respiração diafragmática e biofeedback de arritmia sinusal respiratória em tempo real, resultou em melhorias significativas nos sintomas depressivos, na resiliência e na frequência respiratória comparado ao grupo controle. O treinamento de biofeedback entregue por smartphone mostrou redução significativamente maior no estresse ocupacional comparado tanto ao biofeedback tradicional quanto ao grupo controle, sugerindo que a acessibilidade e a conveniência da entrega digital potencializam os efeitos das intervenções. A triagem de saúde mental no ambiente de trabalho, embora cada vez mais comum, apresenta limitações significativas quando realizada isoladamente. Uma revisão sistemática e meta-análise que examinou a eficácia de programas de triagem de saúde mental no local de trabalho sobre os resultados de saúde mental dos empregados, resultados de trabalho, satisfação do usuário, saúde mental positiva, qualidade de vida, busca por ajuda e efeitos adversos, concluiu que a triagem seguida de conselho ou encaminhamento foi ineficaz na melhoria dos sintomas de saúde mental. A triagem seguida de acesso facilitado a intervenções de tratamento demonstrou pequena melhoria na saúde mental, mas os efeitos foram limitados para outros resultados, com certeza variando de baixa a muito baixa. Os autores concluíram que a evidência que apoia os programas de triagem de saúde mental no local de trabalho é limitada e que a triagem isolada não melhora a saúde mental do trabalhador, sendo necessária pesquisa adicional para desvendar o efeito independente da triagem juntamente com a eficácia de outras intervenções para prevenir a doença mental no trabalho. Esses achados reforçam a importância de abordagens preventivas baseadas na modificação do ambiente de trabalho e no desenvolvimento de habilidades de autorregulação, em vez de estratégias meramente reativas de identificação e encaminhamento. A interseção entre neuropercepção, estigma e busca por ajuda no ambiente de trabalho configura barreira significativa para a saúde mental organizacional. Dados recentes indicam que, embora 72% dos trabalhadores se sintam confortáveis em apoiar a saúde mental de um colega, 42% ainda se abstêm de discutir suas próprias preocupações de saúde mental. Apenas 53% dos colaboradores sabem como acessar cuidados de saúde mental por meio de seu empregador, e apenas 38% se sentem confortáveis em usar os serviços de saúde mental da empresa. Essa lacuna entre a oferta e o uso de recursos de saúde mental reflete, em parte, a neuropercepção de que a busca por ajuda pode ser interpretada como sinal de fraqueza ou ameaça à estabilidade profissional.
A modificação dessa neuropercepção exige mudanças culturais profundas, lideradas pela alta direção, que normalizem a conversa sobre saúde mental e integrem o bem-estar psicológico como valor organizacional central. A implementação de programas de neurofeedback no ambiente de trabalho enfrenta desafios metodológicos que devem ser considerados na interpretação das evidências atuais. A maioria dos estudos disponíveis apresenta amostras relativamente pequenas e dados de acompanhamento de longo prazo limitados, restringindo a generalização dos achados. A heterogeneidade dos protocolos de neurofeedback, incluindo diferenças nas frequências-alvo, número de sessões, duração do treinamento e critérios de sucesso, dificulta a comparação entre estudos e a identificação de melhores práticas. Além disso, a questão da transferência de habilidades adquiridas durante o treinamento neurofeedback para contextos de vida reais, sem feedback neural em tempo real, permanece desafio central. Estudos sugerem que a imersão em cenários virtuais que simulam ambientes de trabalho pode facilitar essa transferência, mas mais pesquisas são necessárias para confirmar essa hipótese. Apesar dessas limitações, o consenso emergente na literatura científica indica que o neurofeedback, especialmente quando combinado com mindfulness e entregue por meio de plataformas digitais acessíveis, representa intervenção promissora com potencial de escala para a promoção da saúde mental organizacional. A análise crítica conduzida no presente estudo permite identificar convergências e divergências na literatura sobre neuropercepção e saúde mental no trabalho. Converge-se quanto à importância do ambiente organizacional como determinante da saúde mental, a eficácia de intervenções baseadas em mindfulness e respiração para a redução do estresse, e ao potencial do neurofeedback como ferramenta de fortalecimento da resiliência. Diverge-se quanto à definição e mensuração do burnout, com debates em curso sobre sua validade como síndrome distinta de transtornos depressivos e de ansiedade, quanto à magnitude dos efeitos cognitivos do burnout, que parecem variar conforme a gravidade e a fase da síndrome, e quanto à superioridade relativa de diferentes modalidades de entrega de intervenções. Essas divergências apontam para a necessidade de pesquisas futuras mais robustas metodologicamente, com amostras maiores, períodos de acompanhamento mais longos e padronização de protocolos. Conclusão. O presente artigo demonstrou que a neuropercepção constitui fenômeno neurofisiológico central para a compreensão e promoção da saúde mental dos colaboradores no ambiente organizacional contemporâneo. A avaliação subconsciente do ambiente de trabalho pelo sistema nervoso autônomo, operando através dos mecanismos descritos pela teoria polivagal, determina se o colaborador permanece em estado de engajamento social, criatividade e bem-estar ou migra para estados de defesa, mobilização ou colapso emocional, com consequências severas para sua saúde mental e desempenho profissional. Os principais achados indicam que a percepção de insegurança psicológica no trabalho ativa respostas neurofisiológicas de estresse crônico, contribuindo para o desenvolvimento de burnout, transtornos de ansiedade e depressão, além de comprometer funções cognitivas executivas. Reciprocamente, ambientes organizacionais que promovem neuropercepção de segurança, por meio de liderança empática, cultura de confiança, autonomia profissional e programas de intervenção baseados em neurofeedback e mindfulness, demonstram redução significativa nos indicadores de estresse e melhora substancial na resiliência emocional. A interpretação crítica dos resultados sugere que a abordagem da saúde mental no trabalho deve transcender estratégias meramente reativas de triagem e encaminhamento, direcionando-se para a modificação preventiva do ambiente organizacional e o desenvolvimento de habilidades de autorregulação neural nos colaboradores. A evidência científica atual sustenta que intervenções baseadas em técnicas respiratórias otimizadas por biofeedback, programas de mindfulness e treinamentos de neurofeedback, especialmente quando entregues por plataformas digitais acessíveis, são eficazes na redução do estresse ocupacional e na promoção da resiliência. No entanto, limitações metodológicas persistentes, incluindo amostras pequenas, falta de acompanhamento de longo prazo e heterogeneidade de protocolos, demandam cautela na generalização dos achados e apontam para a necessidade de pesquisas futuras mais robustas.
As implicações teóricas do estudo incluem a consolidação da neuropercepção como construto explanatório do bem-estar organizacional, conectando processos neurofisiológicos individuais com dinâmicas grupais e culturais. As implicações práticas são amplas e incluem a necessidade de treinamento de gestores em princípios de segurança psicológica, a implementação de programas de neurofeedback e mindfulness como benefícios corporativos, a redesign de espaços físicos de trabalho para promover sinais de segurança neurofisiológica, e o desenvolvimento de políticas de saúde mental que integrem abordagens biopsicossociais. Recomenda-se que pesquisas futuras investiguem os efeitos de longo prazo de intervenções de neurofeedback no ambiente de trabalho, desenvolvam protocolos padronizados e validados, examinem a eficácia de abordagens combinadas que integrem neurofeedback, mindfulness e modificação ambiental, e explorem a aplicabilidade dessas intervenções em diferentes contextos culturais e setoriais. A neuropercepção, longe de ser mero conceito teóricos, representa a chave para a transformação da saúde mental organizacional em vantagem competitiva sustentável no século XXI. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Baer, R. A. Carmody, J. Hansinger, M. Weeklit Engine Mindfulness and Perceived Stress in a Mindfulness-Based Stress Reduction Program. Journal of Clinical Psychology, v. 68, número 7, p. 755 a 765, 2012. 2. Biker, K. Clatter, D. Song, Z. Workplace Wellness Programs Can Generate Savings. Health Affairs, v. 29, número 2, p. 304 a 311, 2010. 3. Becker, W. J. Cropanzano, R. Organizational Neuroscience, The Promise and Prospects of an Emerging Discipline. Journal of Organizational Behavior, v. 31, número 8, p. 1055 a 1059, 2010. 4. Brinkman, A. E. Press, S. A. Elmert, E. Hautzinger, M. Kazan, I. Vagedes, J. Comparing Effectiveness of HRV Biofeedback and Mindfulness for Workplace Stress Reduction, a Randomized Controlled Trial. Applied Psychophysiology and Biofeedback, v. 45, número 4, p. 307 a 322, 2020. 5. Sheldon, O. Plains, D. Ponzo, S. Morelli, D. Cropley, M. Exploring the Effects of a Brief Biofeedback Briefing Session Delivered through the Biobase App in Facilitating Employee Stress Recovery, Randomized Experimental Study. JMIR Melfi and Health, v. 8, número 10, E19412, 2020. 6. Critley, H. D. Nicotra, A. Chiesa, P. A. Nagai, Y. Gray, M. A. Minati, L. Bernard, L. Slow Briefing and Hypoxic Challenge, Cardiorespiratory Consequences and their Central Neural Substrates. Plus One, v. 10, número 5, E01278082, 2015. 7. Duran Morrow, Q. V. Is burnout finally a disease or not? Occupational and Environmental Medicine, v. 76, número 12, p. 938, 2019. 8. Edmondson, A. Lei, Z. Psychological Safety, The History, Renaissance, and Future of an Interpersonal Construct. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, v. 1, p. 23 a 43, 2014. 9. Garland, E. L. Hanley, A. W. Goldin, P. R. Gross, J. J. Testing the Mindfulness to Meaning Theory, Evidence for Mindful Positive Emotion Regulation from a Reanalysis of Longitudinal Data. Plus One, v. 12, número 12, e 01877727, 2017. 10. Jagioli, A. Pallavicini, F.
Morgante, L. Serino, S. Scarati, C. Brigulho, M. et al. Experiential Virtual Scenarios with Real Time Monitoring for the Treatment of Psychological Stress. Annual Review of Cybertherapy and Telemedicine, v. 12, p. 85 a 89, 2014. 11. Gallup. State of the Global Workplace, 2024 Report. Washington, D.C., Gallup Press, 2024. 12. Xie, S. L. et al. Comparing the effectiveness of biofeedback training and smartphone delivered biofeedback training on work stress, depressive symptoms, resilience, heart rate variability, and respiration rate among psychiatric nurses. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, número 18, E6728, 2020. 13. Kotozaki, Y. et al. Biofeedback Training and Cerebral Blood Flow Monitoring for Workplace Stress Reduction. Journal of Occupational Health, v. 56, número 5, p. 345 a 353, 2014. 14. Ludek, R. Fellhofer, A. Virtual Reality Biofeedback in Health, a Scoping Review. Applied Psychophysiology and Biofeedback, v. 47, número 1, p. 1 a 15, 2022. 15. Maslach, C. Jackson, S. E. Leiter, M. P. Maslach Burnout Inventory Manual. 4th ed. Menlo Park, K. Mind Garden, 2016. 16. Mental Health America. Workplace Mental Health em 2025, Trends and Best Practices of Top Employers. Alexandria, VA, MHA, 2025. 17. Mindshare Partners. 2025 Mental Health at Work Report. São Francisco, K. Mindshare Partners, 2025. 18. Morton, I. et al. Neuroception of Psychological Safety Scale, NPSS, Development and Validation. Psychological Assessment, v. 36, número 4, p. 312 a 325, 2024. 19. Munafo, M. et al. Respiratory Sinus Arrhythmia Biofeedback for Stress Reduction in the Workplace. Applied Psychophysiology and Biofeedback, v. 45, número 2, p. 123 a 135, 2020. 20. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Advancing Resilience Research, Key Insights and Potential Next Steps. Washington, D.C., The National Academies Press, 2025. 21. Oosterhout, B. G. Mães, J. H. Van der Linden, D. Verbraak, M. J. Compie, M. A. Cognitive Performance in Clinical Burnout Patients. Psychological Reports, v. 112, número 1, p. 147 a 161, 2013. 22. Orlando, F. A. et al. Daily Self-Regulation with Biofeedback to Improve Stress and Job Satisfaction in a Primary Care Clinic. Journal of Family Medicine and Primary Care, v. 10, número 2, p. 968 a 973, 2021. 23. Pandey, A. et al. A Systematic Literature Review on Employee Well-Being, Mapping Multi-Level Antecedentes, Moderators, Mediators and Future Research Agenda. Acta Psychologica, v. 251, 104.732, 2025. 24. Porges, S. W. The Polyvagal Theory, Phylogenetic Contributions to Social Behavior. Physiology and Behavior, v. 79, número 3, p. 503 a 513, 2003. 00156, 2. 25. Porges, S.
W. The Polyvagal Perspective. Biological Psychology, v. 74, número 2, p. 116 a 143, 2007. 26. Porges, S. W. Polyvagal Safety, Attachment, Communication, Self-Regulation. New York, W. W. Norton, 2022. 27. Sala Nova, M. Lorenz, S. Schaufeli, W. B. Acquired Spirals of Positive Emotions, The Broaden and Build Theory in the Workplace. In. Cameron, K. S. Danton, J. E. Kim, R. E. eds. Positive Organizational Scholarship. San Francisco, Berrett Kohler, 2003. p. 163 a 175. 28. Smith, E. N. Santoro, E. Moravege, N. Suzy, M. Krum, A. J. Integrating Wearables in Stress Management Interventions, Promising Evidence from a Randomized Trial. International Journal of Stress Management, v. 27, número 2, p. 172 a 182, 2020. 29. San, J. H. et al. The Effectiveness of a Neurofeedback Assisted Mindfulness Training Program Using a Mobile App on Stress Reduction in Employees, Randomized Controlled Trial. JMIR Melf and Health, v. 11, E42851, 2023. 30. Sutarto, N. A. Wahhab, M. N. A. Zin, N. M. Resonant Briefing Biofeedback Training for Stress Reduction Among Manufacturing Operators. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, v. 18, número 4, p. 549 a 561, 2012. 31. Taren, A. A. Gianaros, P. J. Greco, C. M. Lindsay, E. K. Firegrave, A. Brown, K. W. et al. Mindfulness Meditation Training Alters Stress-Related Amygdala Resting State Functional Connectivity, a Randomized Controlled Trial. Social Cognitive and Affective Neuroscience, v. 10, número 12, p. 1758 a 1768, 2015. 32. World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics, Burnout. Geneva, RU, 2022. 33. World Health Organization, International Labour Organization. Mental Health at Work, Policy Brief. Geneva, RU, ILO, 2022. 34. World Health Organization. World Mental Health Tissue Day. Geneva, RU, 2024. 35. World Health Organization. Mental Health Atlas 2024. Geneva, RU, 2024. 36. Zafarmend, S. et al. Neurofeedback for Obsessive Compulsive Disorder, a Systematic Review. Journal of Neurotherapy, v. 26, número 2, p. 89 a 108, 2022. 37. Zhang, Y. et al. Neurosafety Science, an Emerging Discipline to Review Neural Machine SMS of Safety Psychology and Behavior. Frontiers in Public Health, v. 11, 1.198.765, 2023. 38. Bian, J. Research on Perception Mechanism of Safety Signs in Safety Management, a Neuroindustrial Engineering Perspective. Master's Thesis. Hangzhou, Zhejiang University, 2014. 39. Kammerer, C. Lowenstein, G. Prelec, D. Neuroeconomics, How Neuroscience Can Inform Economics. Journal of Economic Literature, v. 43, número 1, p. 9 a 64, 2005. 40. Li, Y. et al. Organizational Neuroscience, a Review and Research Agenda.
Journal of Management, v. 42, número 5, p. 1177 a 1200, 2016. Hashtag Estudando como sempre, aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.